Boa noite, meus queridos irmãos, e nós vamos dando continuidade à segunda parte do capítulo 12, né? Eu dividi em duas partes porque é um capítulo extenso, sendo o último capítulo da obra, né? Da Joana de Ângeles, Uma Jornada Terapêutica, Espelhos da Alma. E após o capítulo 12, daí eu vou fazer um breve resumo, né, de tudo aquilo que nós já vimos, de tudo aquilo que nós estudamos, para que tenha ali algumas perguntas e respostas, enfim, tá? Vou trazer de uma maneira ali um desfecho bem elaborado, tá bom? Então, dentro da continuidade do capítulo 12, a gente vai continuar falando, né, sobre o ser virtuoso, a mulher e o homem de bem. Mas antes que nós possamos ir nos preparando, fazendo a nossa prece inicial, pedindo ao plano espiritual, aos mentores da casa, que possam nos assessorar e nos direcionar em mais este estudo nessa noite de hoje e que possamos contemplar da melhor forma possível esses ensinamentos, podendo contribuir para a nossa reforma íntima, para a nossa caminhada evolutiva dentro dessa existência terrena, não nos esquecendo que somos seres espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então eu vou dando continuidade aqui, né, ao resumo do capítulo 12, e eu separei aqui algumas partes, né, alguns trechos interessantes que a Joana coloca dentro desse homem de bem, né, e mulher de bem, né, o ser virtuoso em si. Aqui ela fala, né, sobre algo errando o alvo, né, como se nós fôssemos levados, né, a nos acusarem, a nos indagarmos, né, de alguma forma. Eu vou ler um trechinho aqui para que fique um pouco mais claro para vocês, tá? Certa mulher foi levada até Jesus pelos escribas e fariseus. Eles a acusavam de adultério e a lançaram no meio da rua, dizendo que, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Ele então começa a escrever na terra com o dedo e logo depois disse: quem dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra, né? Praticamente que a maioria de nós conhecemos, né, essa passagem, esse fato, e dentro dessa questão que a Joana quer trazer pra gente, né, é que nós cometemos, de certa forma, né, esses erros, né, a gente julga, a gente apedreja, a gente faz várias coisas com o nosso próximo, né? E consequentemente com a gente também, quando a gente se auto-sabota, quando não acreditamos na nossa capacidade, né? Uma série de coisas ali que a gente vai ver adiante dentro desse resumo que eu preparei para nós podermos acompanhar. E aí, dentro dessas questões que a gente comete, né, erramos o alvo muitas vezes, né? Na ânsia de sermos bons, agimos de maneira equivocada, né, na busca das virtudes. Cometemos erros, tentativas, né, de sermos, na tentativa de sermos melhores, né, nós cometemos as injustiças. E aí vem a pergunta, né, por quê? Por que que nós nos colocamos nesse lugar? Por que que dentro do tentar melhorar, tentar ser melhor, nós cometemos essas injustiças, né? Vamos pensar que se estivermos com dor de cabeça e o médico recomendasse ali que nós cortássemos a nossa cabeça,
né? Resolveria o problema? Claro que não, né? É uma pergunta óbvia, com uma resposta mais óbvia ainda, né? Nenhum médico recomendaria isso. O que equivale às questões, né, que nos incomodam. Não adianta a gente tentar, né, arrancá-las de nós, porque nós precisamos reconhecê-las, né? A gente precisa reconhecer as nossas profundidades, a gente precisa reconhecer tudo aquilo que é reprimido, a gente precisa reconhecer essas camadas que, na maioria das vezes, né, a gente resiste descer, resiste de olhar, e aí a gente vai causando esses graves prejuízos, né, dentro da nossa própria consciência, porque tem muita coisa que é inconsciente, tem conteúdos que estão no subconsciente, né? Mas o mal reprimido, né, permanece sempre mal e tende a se agravar. Como é que a gente lida com isso, né? Qual é a resposta para essa pergunta? E aí eu vou usar um pouquinho Santo Agostinho nesse momento, né? Que ele fala, uma das preocupações dele, né, era compreender por que Deus permitia que o mal existisse no mundo, né? De onde vem o mal, então? E aí o Jung, psicanalista, né, diz que a experiência psicológica nos mostra que o bem e o mal, né, constituem o par de contrários do chamado julgamento moral e que enquanto tal tem sua origem, né, no próprio homem. Ou seja, conciliar os opostos é então um desafio muito importante, né, que nada tem com a destruição da nossa moral, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, essa conciliação possibilita, né, uma identidade maior conosco mesmo, né, com o si mesmo. Então, a gente precisa aceitar que nós temos essa dualidade, né, de luz e de sombra, para que a gente possa reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado, né, aquilo que precisa ser desenvolvido dentro da nossa consciência, numa maior condição ali, que a gente vai percebendo os nossos conflitos morais, né, gerado por esse confronto de negação, né, porque a gente nega muito aquilo que precisa ser olhado, a gente talvez a gente se iluda, nós criamos idealizações, né, daquilo que nós gostaríamos de ser, idealizamos aquilo e logicamente que a gente não vai sustentar isso muito tempo, né? Porque isso de fato não é o que nós somos. A gente precisa primeiro olhar para o que nós somos para poder transformar, né? E nós evoluirmos, nós realizarmos a reforma íntima dentro da senda do progresso, né? Então, que a gente possa entender que de fato, né, é como a gente visitar partes abandonadas da nossa casa interior, né, desses nossos cômodos que a gente não quer adentrar, que a gente não quer olhar, esses cômodos ficam lá escuros, esquecidos, né, negligenciados, e em cada cômodo que nós adentrarmos, né, nós nos surpreendermos ali com o que encontramos, seja memórias, né, coisas afetivas, vamos colocar assim como se fosse um cômodo físico, fotografias, brinquedos, cartas, né, uma vez ou outra nós nos deparamos com criaturas asquerosas e assustadoras e que estão contidas dentro de nós, né, é parte, não é o que a gente é de fato, mas é parte, aquilo que é parte eu consigo tirar, eu consigo desconstruir, para reconstruir algo novo, né? Mas para isso eu preciso conhecer, para limpar o terreno ali, para fazer a limpeza do cômodo. Ninguém constrói nada, né? Em um terreno que ainda tem escrombos. A gente precisa limpar,
fazer uma limpeza ali, dar espaço para começar a montar um novo alicerce. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite de hoje, né? E que dentro dessas criaturas asquerosas, assustadoras, né? Mas tudo isso sendo parte do que somos, né? Parte do que somos, é nesse lugar pouco visitado que permanecem os impulsos, né? Ali da violência, da agressividade, as paixões escravizadoras, os instintos indomados, né, que respondem pelo retardamento da nossa autoiluminação, ou seja, do nosso próprio progresso evolutivo, né? Isso nos mostra que somos também responsáveis por nossas partes abandonadas, pelo mal-estar, né, que elas podem nos causar. Por isso que dentro do autoconhecimento, a gente fala muito sobre, não é o que o outro me causou, não é sobre o outro, é sobre mim, é aquilo que eu permiti, né, que o outro adentrasse, fizesse, enfim, eu permiti, né, ninguém entra dentro da sua casa se você não abrir a porta, se você não permitir que entre ali, né, se você não abrir a porta para visita, ela não entra, mesmo que ela seja inconveniente, né? E tiver fechadinho ali, não vai entrar. Então, a gente precisa entender, isso nos mostra que somos também, né? Responsáveis por essas partes abandonadas. E aí, fazer essa faxina é trabalho cansativo, nada fácil, realmente. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, né? Vocês estão dispostos a trilhar, a fazer essa travessia, a atravessar esse deserto? Porque, né, não adianta começar o processo e achar que vai ser tudo maravilhoso, porque não vai. Lógico que tem os momentos ali, mas nem tudo, né, vão ser flores, também vão ter os espinhos, também vão ter os obstáculos. Às vezes a gente tem que recalcular a rota. Então, dentro dessa questão, essa faxina, né, como um trabalho cansativo e nada fácil, é sem dúvida, né, uma luta moral que a gente vai precisar passar ali, né, porque vai mexer em velhas lembranças, doloridas feridas, confrontamentos ali com as nossas verdades mais obscuras, mas que a gente precisa ter contato com água suja para poder entender como é que a gente vai depurar, né? Como é que a gente vai limpar, como é que a gente vai filtrar isso. Então, nesses momentos que nós relembramos o passado, né? Sentimos remorso, logicamente, muitas vezes arrependemos, né, de coisas que fizemos e também do que não fizemos, e aí a gente vai entendendo, né, que a gente vai se deparar com a nossa autotraição ali, mas que é necessário, porque ali vai ter autotraição, vai ter desamor, vai ter autodestruição, os nossos excessos, né, com todos os momentos que nós fomos injustos conosco e com o próximo, né? Só que isso torna-nos, né, adultos em assumir aquilo que não dá pra gente ficar correndo, não dá pra gente ficar protelando, postergando, fugindo, porque vai estar sempre ali batendo na nossa porta, até que a gente consiga entender e se desafiar, né, a olhar aquilo. E dentro desse contexto todo, que a gente vai entendendo, né, durante anos de história, a humanidade caminha por estradas sinuosas, né, vendo passar diante dos olhos ali batalhas, né, sangrentas. Nós temos ali mais de 2000 anos de história cristã, né, que em vez da construção do reino dos céus, ainda presenciamos nações cristãs em guerra, consequência, né, do nosso não reconhecimento do mal e do nosso mal também, que aquilo que eu não reconheço eu não domino, aquilo que eu não domino eu faço de qualquer maneira, de qualquer jeito, né?
Então, vamos colocar aqui, como Jung também diz, né? Ele tem uma afirmativa que não existe bem sem o mal correspondente, né? A imperfeição humana é sempre uma dissonância na harmonia dos nossos ideais. Infelizmente, ninguém vive num mundo conforme os seus desejos, né? Mas num mundo real, em que o bem e o mal se chocam e se destroem e que as mãos destinadas a criar ou construir não podem evitar de se sujar, né? Então, que mal é esse? Como a gente pode entender que o mal é tudo o que bloqueia a vida, né? Que bloqueia os nossos propósitos, são as nossas fraquezas, os nossos medos. Quando não trabalhamos para tornar esse mal consciente, mesmo as nossas melhores intenções ali, né, podem estar a serviço de algo aterrorizante para nós e para os outros, porque é desconhecido. E aí eu volto a falar, aquilo que é desconhecido, a gente não domina, a gente não tem ali, né, um manejo para saber lidar com aquilo. É justamente o medo que nos mantém presos, né, à condição da nossa infância psicológica. A gente anseia por segurança, acredita, né, no poder de controlar as circunstâncias da vida, evita as situações dos testes, né, das provas, e nos colocamos num campo de ilusão. Então, que a gente possa, de fato, compreender que o mal existe e nos possibilita uma transformação tão profunda que nos leva ao confronto direto com os nossos conteúdos reprimidos, né? E inevitavelmente confrontaremos com a sombra, sim, como esclarece a Joana, né? Enquanto essa área da sombra não seja ali clareada pela razão, né, a ignorância predomina e os instintos governam, mesmo que o raciocínio, né, pareça comandar algumas coisas ali, mas a gente precisa entender melhor sobre nós. Ninguém vai para a guerra sem estudar o campo inimigo, não é verdade? Então é isso, a gente precisa se estudar, porque da mesma maneira que nós podemos ser os nossos melhores amigos, nós também somos os nossos piores inimigos, né? Então não significa que a sombra é má, que ela possui, enfim, só coisas ruins, né? Ela possui qualidades que, ao serem ali reprimidas no estado primitivo e infantil, né, acabam se tornando ali algo muito desafiador para a gente lidar. Então, que a gente possa, se estamos errando o alvo, né, nosso trabalho agora é justamente tentar acertar, achar a medida certa das nossas atitudes e intenções, né, sempre que nos comprometermos moralmente com o nosso processo de autodescobrimento, a sombra aparece carregada de possibilidades, trazendo nossas potencialidades, né, não trabalhadas. Então, hoje é isso que eu queria deixar para vocês. E aí, dentro desse contexto, né, o que é ser virtuoso? Toda virtude tem o seu mérito próprio, né? Porque todas indicam progresso na senda do bem. Só que para eu chegar no ser virtuoso, né, dentro ali da sublimidade da virtude, porém, eu preciso, né, ter o sacrifício do interesse pessoal para olhar para as minhas sombras, para conseguir estar no controle daquilo que hoje eu desconheço e que por isso me controla, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Hoje foi mais enxugadinho, porque é o resumo do resumo do resumo mesmo, né? Nós estamos aí finalizando a obra e que nós possamos refletir de verdade sobre isso e pararmos, né, de fugir, pararmos de deixar para depois, né, de culpar o passado, de se frustrar no presente e de queremos construir um futuro
que só cabe dentro da nossa ilusão, porque tudo depende do que eu tô fazendo hoje, né? Os tijolinhos e o alicerce que eu tô montando hoje é o que vai me propor ali um futuro mais estável, dentro daquilo também que nós já temos ali, né, na nossa programação reencarnatória, entendendo que nós já temos os nossos débitos, o nosso carnê, né, vamos dizer assim, um carnê grosso, tão grosso quanto o das Casas Bahia, né, mas que também nós podemos, dentro desse trabalho de reforma íntima, de autodescobrimento, a gente pode ir se lapidando, né? E ao invés de nós pagarmos uma parcela por vez, às vezes a gente pode já conseguir, né, ir quitando 2, 3. Isso só vai depender do nosso sacrifício, do nosso esforço, das nossas renúncias, de tudo aquilo que sim está sob o nosso controle. Mas para isso a gente precisa sair da zona de conforto, né? E colocar as mãos à obra, tá? Então, é isso que eu gostaria de entregar para vocês hoje. Agradeço imensamente, gratidão por estarmos aqui mais essa noite. Um grande beijo no coração de todos vocês.